E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, quem vem apresentar, quem está falando é o Elias, dono, criador, fundador, CEO e todas as outras siglas que a gente pode estar falando em relação a DadosBet. Aí, um canal onde eu compartilho diariamente muita informação, muita estatística principalmente, onde eu pego numerozinhos ali de gols, de finalizações, de escanteios, de cartões e falo dos times que vão jogar naquele dia. Tá? Escolho normalmente um time, né, um confronto em si, às vezes falo de um time específico, mas hoje o nosso assunto é um pouquinho diferente. Hoje eu quero falar sobre investimento com vocês. Quero conversar um pouquinho assim sobre gestão de banca, sobre crescimento nas apostas e eu quero tocar nesse assunto falando realmente de investimento, tá? Por que eu tô falando disso? Esse aqui é um assunto mais para quem é iniciante, intermediário nas apostas. Não é aquele que já ganha dinheiro, que já faz saques constantes, tá? Claro, pode aqui algum assunto fazer, né, a pessoa mais experiente refletir um pouquinho. Mas aqui principalmente eu quero chegar no público que ainda leva as apostas de repente como uma maneira muito recreativa, mas nunca pensou na possibilidade de se tornar uma renda extra. Tem aquelas pessoas, principalmente como eu já passei, que lá no início pensava, pô, cara, viver de futebol, viver de aposta é fácil, é um sonho, né? Hoje em si eu tô vivendo disso, tá? Mas tem todo um contexto por trás, tem toda uma situação por trás, não é simples. O Elias de 5 anos atrás, quando começou, pensou, pô, com R$ 1.000 de banca, consigo tranquilamente aqui tirar uns 2 ou 3 salários mínimos e me sustentar, viver de aposta, viver assistindo o jogo. E esse trajeto todo, esses anos inteiros aí que a gente vai passando, a gente vê que as coisas não são assim, vai abrindo os nossos olhos. E o meu intuito aqui é abrir os olhos dessas pessoas o quanto antes, o mais cedo possível, tá? Como eu participo, sou muito ativo em chats, em canais no Telegram, às vezes canais com muitas pessoas, eu vejo o quanto ainda a gente tem de pessoas que não têm um bom cuidado com seu dinheiro, com seu patrimônio, não sabe bem tratar essa questão. E quando eu comento assim, pô, fechei o mês com 5 unidades, com 10 unidades. Eu, em particular, eu divido a minha conta mais ou menos assim, o valor que eu tenho seria mais ou menos em 100 unidades. Então, se eu tenho R$ 1.000 para trabalhar, eu vou dividir em 100 unidades, vou trabalhar mais ou menos com R$ 10. Se eu tenho 10 mil, eu vou trabalhar com stake ali de R$ 100, mais ou menos dividido em 100 unidades. Tá? Então, às vezes, eu fecho o mês com 5 unidades, fecho o mês com. Fechar com 10, com 15 unidades, eu tô feliz demais. E às vezes aquela pessoa, principalmente que tá no início, que tem aquela banca baixa, ela pensa assim, pô, fechou com 10% de lucro, com 15% de lucro. Isso é fácil, isso eu faço no mês, né? No mês não, no dia. E realmente, lá no início eu fazia isso. Eu olhava assim, tinha dias, pô, minha banca cresceu de 100 para R$ 120, eu fiz 20%. Isso foi fácil, né? Mas fazendo da maneira certa é difícil. E o ponto que eu quero chegar aqui é, olha só, eu quero trazer aqui um pensamento de investidor, assim, de mercados de renda mais fixa. Tá? Eu não sou um bom investidor, eu não conheço o mercado de renda fixa, mas eu sei que um investimento que rende 1 ou 2% ao mês é um investimento maravilhoso, né? E as apostas, elas propõem esse investimento maravilhoso também. Mas o ponto que eu quero começar aqui, esse assunto, esse vídeo, é falando sobre um estudo que foi feito pela XP Investimentos. É uma das mais conhecidas corretoras, né? E esse estudo mostrou que os ativos que mais renderam no ano passado, em 2023, com destaque para uma renda variável global, tem esse resultado aqui. Tá? Deixa eu ler o textinho aqui antes, então. O CDI, eu não conheço muito sobre o CDI, mas o CDI ele é conhecido por sua liquidez diária e um baixo risco, porque ele geralmente é lastreado por títulos públicos federais. A sua taxa de juros é determinada pelo mercado, refletindo as condições de ofertas e demandas por recursos entre os bancos.
Os investidores e também instituições financeiras muitas vezes usam o CDI como um benchmark, como um ponto ali de marcação, para fazer uma comparação do desempenho de diferentes investimentos, especialmente para aqueles que são de renda fixa, tá? Por exemplo, é comum que fundos de investimento sejam comparados ao CDI. Aí dando aquele exemplo, né? Esse investimento ele rende 100% do CDI, 110% do CDI. Né? Então aqui eu tenho o ranking que a XP montou dos investimentos que mais renderam no ano passado, 2023. Os fundos de investimento que mais renderam. O CDI está aqui, ó. Ele rendeu 13% ano passado. Então, no ano inteiro, ele rendeu 13%. Um pouquinho mais de 1%. 1,1 alguma coisa assim. Então, é um valor que muitas pessoas usam como uma base de investimento, né? E, pô, se a gente for pensar 13% nas apostas, tem gente que quer fazer isso no dia. Mas, gente, por favor, dá uma olhada para esses investimentos. 13% no ano é muito bom. Imagina um montante alto de valor. Eu tenho 100 mil reais, eu vou colocar 100 mil no CDI para render e vou pegar o dinheiro no final do ano. Ele vai render 13%. Assim, se eu pegar grosso modo 13% de 100 mil, eu tô falando aí de um valor bem generoso, né? Um 13º bem generoso aí que a gente vai estar pegando. Mas aí se eu pegar assim o top, a renda variável global rendeu quase 24%, 23,94% no ano. Aí se eu for fazer um cálculo aqui rapidinho, se eu pegar 23,94 e dividir por 23,94 dividido por 12 meses. Aí é uma renda um pouquinho menor, mas vamos arredondar de 2% por mês. E isso foi o que mais rendeu no ano. Claro, né? São ganhos e perdas altos e baixos, né? Digamos assim, trazendo pro nosso meio de aposta aí, né? É um dia de ganhos e perdas, né? De greens e reds. Então, aqui eu posso dizer que o maior investimento rendeu 24% no ano, em média 2% ao mês. E, gente, com as apostas, assim, a gente pode pensar que é fácil. Mas se você se comparar, assim, principalmente naquele dia que, dia troquei um pouco, né, ganhei, perdi, fechei o dia, sei lá, 0,5 positivo. A gente fechou 0,5 no dia. Se eu trazer esse investimento que ele rendeu 1,99 no mês, se eu dividir para 30 dias, é como se ele rendesse 0,06. Então, façam esse exercício de pensamento assim, quanto que eu ganhei em porcentagem? Principalmente o pessoal que tem banca baixa. Porque o que eu mais escuto, assim, e lembro quando eu volto lá no meu início, é a dificuldade de entender que a minha banca, ela de 100 reais, se ela aumenta no mês para 110, eu não tenho que olhar 10 reais que eu ganhei. Porque, imagina trabalhar um mês inteiro para ganhar 10 reais, é difícil, né? Mas, gente, 10 reais tendo 100 são 10%. É um investimento, é um ganho gigante. 10% é quase a metade da renda que mais cresceu, uma renda fixa que mais cresceu no ano passado, né? Então façam esse exercício de comparação. Quem tem banca baixa, pensa em porcentagem. Eu cresci hoje a minha banca de 100 reais para 101. Eu ganhei 1%. Isso é muito. Isso é muito bom. 1% é quase o que ganham no mês os investimentos fixos. Então faça esse exercício para pensar de uma maneira diferente. E não fica preso só no valor. Isso vai ajudar muito, me ajudou muito e com certeza vai te ajudar muito. Não faz uma planilha de ganhos, só que não faz com um valor. Coloca em porcentagem ou em unidade. Eu trabalho dessa maneira. Então, eu consigo olhar meus números do ano passado, eu vou saber em unidade quanto eu ganhei. Não em valor. O valor eu posso fazer uma planilha à parte e ir calculando por valor, quanto que eu ganhei naquele mês, naquele outro. Porque a minha unidade eu vou aumentando, né, aos poucos ela ao longo de 2, 3 meses aí. Tá? Mas anotem em unidade, vocês vão ver aí uma diferença muito boa, principalmente no psicológico para quem trabalha com banca baixa, tá? Beleza, passando o assunto aí de investimento, eu quero trazer um outro ponto do vídeo que é dica assim para
crescer, a banca baixa de uma maneira saudável, de uma maneira boa, sem fazer alavancagem, sem fazer bingo, sem, eu tenho 100 reais, vou colocar 50 aqui porque eu quero trabalhar com uma banca mais alta. Não. Aqui eu quero mostrar para vocês uma maneira que comigo deu certo, desse jeito, e com certeza para quem quer ganhar dinheiro a longo prazo vai dar certo também. Só que aqui nesse ponto do vídeo o que eu quero diferenciar é, primeiro, cada um tem que se perguntar o que cada um quer nas apostas. O meu objetivo nas apostas é chegar em uma stake que não é uma stake alta de 1k, de 2k, eu quero chegar numa stake de, sei lá, 500 reais no máximo, 300 reais tá tranquilo, pra ali fazer 3, 4 unidades no mês e eu tô de boa. Eu fiz ali um salário, 2 salários mínimos pra minha vida, pro meu custo de vida, isso tá legal como uma parte da minha renda. Então o meu objetivo é esse, é eu ter uma stake de 200, 300, no máximo 500 reais. Então para isso, para eu, Elias, trabalhar de uma maneira confortável, eu quero ter um dinheiro que vai crescer nas apostas, que eu chegue em torno de 30, de 40, 50 mil reais nas apostas. Tá? Então o meu objetivo é esse, eu estou traçando para eu chegar nesse objetivo. Então primeira coisa que quem tá até aqui, chegou até aqui no vídeo, né, tem que se perguntar, é isso, o que eu quero? Eu quero só brincadeira, eu quero botar 50 reais ali no final de semana, brincar, fazer algumas coisas, chegar em 100 reais e fazer um saque. Beleza, não tá errado, uma coisa mais recreativa. Mas tem a pessoa que ela tem um valor baixo na casa de aposta, tem 20, tem 30 reais lá, mas o sonho dela é poder usar um valor de aposta mais alto. O sonho dela é chegar com valor de aposta em 50, em 100 reais, 200. Então, para chegar nisso, tem que traçar um objetivo e chegar até lá. Só que o momento de traçar o objetivo e chegar até lá são, de repente, anos para fazer esse caminho. E esse caminho é difícil. Esse caminho é duro. Vai ter dias bons, vai ter dias terríveis, muitos dias terríveis. Muito dia de head. As apostas vão todo dia testar o psicológico. Vai tomar um head, de repente a pessoa não está preparada para o head ainda e vai querer recuperar, vai querer aumentar a stake, aumentar o valor de aposta. Não, gente, essa é a parte ruim, essa é a parte difícil. Tá? Outra parte ruim também, como eu falei ali de colocar um dinheiro e tal, né? Às vezes a pessoa começou nas apostas, colocou 100 reais, gostou, ganhou um pouquinho e tal, e ela tem lá, sei lá, ela tem 10 mil no banco parado na poupança. Bom, se eu tenho 10 mil lá, com 100 reais aqui eu fiz tal valor, e se eu colocar aqui 5 mil, ou se eu colocar os 10 mil, eu vou conseguir fazer muito mais. E ela vai lá e coloca. Só que quando ela coloca, ela quer aumentar o valor de aposta dela para 100, 200 reais. E essa diferença que ela fazia antes de 5 reais para apostar 100, para apostar 200, é uma diferença muito grande e que pesa no psicológico. Então eu fui me sentir bem fazendo apostas quando eu fui aumentando aos poucos o valor da minha stake. Aumentei de 50 para 60, de 60 para 70, para 80, mais ou menos assim, aumentando de 10 em 10%. No máximo 20% eu ainda ficava tranquilo. Tá? Mas falando de aumento de stake, essas coisas aqui, eu quero passar uma visão para vocês sobre fazer aportes para crescer a banca. Bom, gente, então agora falar um pouquinho de números de tabela, um pouco sobre o investimento e 2 exemplos que eu quero trazer aqui para vocês. Tá? Dei um cortezinho aqui no vídeo porque percebi que alguns dados da tabela estavam errados, né? Então tive que arrumar para ficar certo aqui para explicar para vocês. Esse cenário aqui são 2 cenários parecidos, mas ao mesmo tempo eles têm, não que tenham objetivo diferente, mas são realidades diferentes, tá? Eu vou falar aqui sobre aporte. Eu mensalmente investi um valor nas apostas. Eu, pelo menos, eu levo a minha banca nas apostas como uma empresa. Então eu tenho que investir na minha empresa para ela me retornar algo, né? Um valor. Então eu tenho que investir numa empresa. O pessoal investe em diversas coisas. Em bons funcionários, em marketing, em curso, em treinamento, enfim, várias coisas. E aqui nas apostas, claro, vocês podem investir nisso também, conhecimento,
fazer curso, buscar conhecimento, pode investir em ferramentas, né? E também, principalmente, financeiramente precisa ser investido, tá? Então aqui eu tenho dois cenários. Eu tenho esse exemplo aqui de aporte durante os 6 primeiros meses e tenho um outro cenário com 12 meses, tá? Mas vamos pegar o exemplo aqui. Comecei o ano, comecei janeiro aí com R$100, uma banca de R$100, e eu tive um lucro de 5%, um mês bom, tá? Aqui, todo esse ganhos e perdas aqui, ele fecha 36%. Assim, para alguns apostadores é pouco, para outros é muito, mas a título de comparação com uma renda fixa, ele rendeu 50% a mais do que a melhor renda fixa de 2023, segundo a XP, tá? Então, no final do ano aqui teria um lucro de 36%, mas é aquilo, né? Um mês de ganho, outro mês de perda, tá? Então, começou janeiro com R$100, ganhou 5% sobre a banca, fechou com 105 de banca. Vai começar fevereiro, ele botou mais R$100 e a banca inicial se tornou de 205. E esse mês ele foi muito bom, fez 9%. Ganhou aí R$27. E a banca, no final de fevereiro, estava em 232. Aí chegou março, colocou mais 100, começou com 332, mas veio um mês ruim. Ele perdeu dinheiro nesse mês, perdeu 5%. Aí teve um prejuízo aí de R$21. A banca, assim, em comparado com o que ela começou, ela caiu, né? Mas comparado com o mês passado, ela cresceu porque teve investimento. Chegou no mês 4, botou mais R$100, a banca subiu para 410, teve um lucro de 2%, tá? Vou resumir aqui para não ficar muito longo. Beleza, chegou maio, botou mais R$100, ganhou 1%, terminou com 527 de banca, chegou junho, o último aporte, R$100, totalizou com R$600 investidos, e aí a partir disso trabalhou com o que tinha na banca. Aqui a banca ficou em R$600, 627, perdeu um pouquinho, no outro mês ganhou 10%, no outro mês estourou e teve 13% nesse mês de agosto, enfim. Tá? A pessoa começou em janeiro com R$100, o total ela aportou 600. Ela terminou a banca com 773. Ela teve um lucro, assim, digamos assim, lucro de juros, lucro da banca mesmo, de 173 ao longo do ano, tá? Então ela investiu R$600 e ela lucrou 173, tá? Esses aportes é uma coisa boa, gente, também. Que nem eu tinha dificuldades gigantes de guardar dinheiro. Eu tinha R$50, eu gastava, eu inventava coisas para gastar. Só que de repente, o que vocês podem fazer? Sobrou R$50, sobrou R$20, eu vou depositar lá. Vou depositar na casa de aposta, ou vou depositar em uma conta, poupança, que lá está separado meu dinheiro de aposta. Então podem fazer isso também como, né, esse pensamento de poupar dinheiro para que a banca de vocês cresçam e daqui 1 ano, 2 anos vocês ganhem dinheiro com ela, tá? Não vai acontecer do dia para noite. As apostas, infelizmente, não é um refúgio financeiro, não é uma mudança de vida da noite pro dia, tá? Infelizmente, essa é a realidade e também, infelizmente, todo mundo que começa nas apostas vem com esse pensamento. Eu era assim. Eu achava que eu ia mudar de vida com uma banca de R$5.000 no máximo. Pô, vou ficar rico. Não, não é assim, infelizmente, gente. Infelizmente, tá? Bom, o outro exemplo aqui é de aporte o ano inteiro. Então a pessoa começou com R$600. Quando chegou aqui em julho, ela estava com 785. Vamos resumir, né? Ao longo do ano todo, ela aportou 1.200 e ela teve um lucro aí de 267 em valores. Aí começa o outro ano, aí a pessoa vai decidir se ela quer continuar com 1.400 aí trabalhando, se ela quer continuar colocando dinheiro. Aí, gente, vai do objetivo de cada um, tá? Esse é o ponto principal. Vocês entenderem o que vocês querem para si no meio das apostas. Se é ganhar muito, se é ganhar pouco, se é se divertir, se é virar um profissional, se é querer realmente trabalhar com a maneira certa nas apostas. Então vai muito do que vocês querem, tá? Não adianta, podem pedir minha opinião, podem me chamar nos comentários, lá no Telegram, lá no meu canal no Telegram. Quem quiser pode me procurar por lá, que eu tô quase sempre online, disponível para ajudar quem quiser ser ajudado.
Mas aí, gente, isso é uma resposta que cada um tem que ter consigo mesmo. O que vocês querem, tá? Para quem quer trabalhar com isso, ganhar dinheiro a longo prazo, de uma maneira assim, sustentável, da maneira correta, o caminho mais ou menos vai ser esse. Esse aqui eu tô dando exemplo porque é o caminho que eu trilhei, tá? Aqui os valores são valores aleatórios, tá? Eu coloquei isso aqui como, de repente, para alguns é muito fácil separar R$100 no mês e usar para investir. Para outros é muito difícil. Eu não sei a realidade de cada um. A realidade são extremamente diferentes uma das outras, tá? Mas eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a melhorar o teu pensamento, a direcionar para onde tu quer chegar. O meu intuito aqui não é, assim, perdão a palavra, mas cagar regra. Não é isso. Eu só tô dando o exemplo de como deu certo para mim, de como o meu pensamento mudou em relação a investimentos, e espero que tenha te ajudado. Gente, então quero agradecer quem assistiu esse gigante vídeo até aqui. Quem tá chegando de paraquedas aqui, quer conhecer um pouquinho mais do meu canal, tem aqui o link na descrição, meu canal gratuito, eu entrego muito conteúdo por lá. Quem quiser algum outro tipo de vídeo, assim, nesse teor mais educacional, pode deixar aqui nos comentários o que quer, que eu sempre olho e anoto as dicas. E vamos ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tenham aí um ótimo dia, um ótimo final de semana. Se hoje, quando tu está assistindo, for uma sexta, for um sábado. E até um próximo vídeo. Fui!